Vai dar tempo de fechar a ementa. E a aula passeio eu estou vendo, tá? Para a gente ir no Museu da Vida. Eu só preciso saber se eles vão liberar. Mas, senão, nós vamos em outro lugar, tá bom? Até semana que vem eu aviso vocês daí, ok? Então, deem uma olhada lá no material. Eu coloquei os slides. É que eu vi, quando eu fui colocar os slides, eu vi que já tinha aluno que já tinha. É bem bacana, e tem bastante coisa lá no Museu da Vida, na nossa área mesmo, na área da psicologia, tá? E daí eu coloquei lá para vocês os slides ontem à tarde. Eu não tinha colocado, então vamos lá. Então, tem aqui. Eu coloquei um texto sobre a memória. Coloquei mais um outro texto sobre, acho que as patologias, sobre a psicopatologia. Slide abrir. Qualquer coisa vocês vão perguntando. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, estamos. Ah, então tá bom. Ó, tela cheia, não deu certo. Sim. Tá aberto. Não sei o que, ele não está reconhecendo, só um pouquinho. Acho que agora vai. Então, vamos lá, não é? O que é memória? Tá? Tanta gente fala, ai, perdi a memória. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer agora, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês. Nós temos aqui, ó, quatro colunas com 9 letras. Então, você vai tentar memorizar, tá ok? Ok. Eu vou começar a contar em uns 3 minutos. Deixa eu tirar aqui.
Ok. Agora, você vai pegar uma folha e tentar escrever. São 4 colunas. O que que você lembrou das 4 colunas? Já escreveram? Já. Ok, agora vamos lá ver o que que vocês acertaram. Confiram agora. Prof, Pois não. a palavra que, na verdade, que eu mais consegui lembrar é o tecimento, né? Mas eu consegui as primeira e a terceira também. Na verdade, eu falei em palavras, né? Eu Ah, tá. decorei em palavras ali. Para. É que é umas palavras meio sem nexo, né? Tuaramemo. É. Aí é mais fácil. Prof, eu É acertei você. tudo. Ah, ó, então, muito bem, parabéns, estão bem de memória, então. Porque Eu consegui as duas primeiras palavras na mesma ordem, só que as outras duas só lembrei das letras e das vogais, mas fora da ordem. Ah, então ótimo. Então, ótimo, ótimo, excelente. Muito bem. Parabéns para vocês. Quem mais quer comentar? Então, vamos lá. Bom, a memória. Tente se lembrar das letras que compõem o quadro. Então, quem foi pelas letras tem uma visão mais. Como é que eu vou dizer? Começa do específico para as partes. Quem foi na palavra tem uma visão mais do todo para as partes, tá bom? Então, aqui, né, a proeza digna de memonista, né, de memorizar as colunas aí. Muito bem, parabéns. Então, nós vamos trabalhar o conceito de memória e os tipos de memória. Quem não veio na aula hoje, até porque eu tive que trocar o meu horário por causa do meu computador, daí na próxima aula eu retomo um pouco, né? Tiro as dúvidas de quem tiver, e daí eu vou trabalhar as patologias. Então, o que é memória? Né? Parece uma coisa tão fácil, né? Às vezes, até no dia a dia, as pessoas vêm falar para mim, professora, eu estou com falta de memória. Ou qualquer pessoa, né, vem. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão simples, mas não é. É algo muito complexo, tá? É algo muito complexo, entender o nós, né? Nós somos o ser mais complexo aí do planeta.
Então, aqui a função mental, né, o sistema de armazenamento, a capacidade de evocar, de recordar. Então, hoje tem se estudado muito sobre a metacognição, sobre os tipos de aprendizagem. Então, isso também é interessante, vocês que estão começando agora na universidade, verificar como que você aprende. Ah, eu aprendo escrevendo, eu aprendo escutando, eu aprendo lendo. Eu tenho que ler para aprender. Ah, eu aprendo mais com figura, eu tenho uma memória mais visual, eu tenho uma memória mais sinestésica, eu tenho que me movimentar, eu tenho que pegar. Então, isso é bem importante. Tá? É bem importante aí para todos nós. O conceito de memória. Então, como que a aprendizagem se dá? Né? Como que a aprendizagem se dá? Então, a aprendizagem, para eu aprender, eu preciso ter algumas habilidades, algumas competências. Então, eu tenho que ter atenção. Por isso que muita gente, nós temos aí hoje o ensino EAD, que ele é totalmente à distância, nós temos o ensino remoto, nós temos o ensino remoto, o ensino EAD, nós temos o ensino semipresencial e nós temos... Então, tem estudantes que tiveram muita dificuldade nesse ensino remoto. Tem outros que já estão aprendendo mais, estão lendo mais. Vão lá, olham o material, pesquisam mais, se interessam mais. Então, cada um aprende de um jeito. Então, sem memória, a aprendizagem não seria possível. Ontem eu estava dando uma aula sobre dificuldades de aprendizagem, que é a minha praia, né? Dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem. E daí eu estava assistindo um vídeo da Nádia Bossa, né? Quem tiver interesse já vá assistindo, ela tem uns vídeos bem curtinhos. E ela estava colocando que todo mundo aprende, que toda criança aprende. Por mais que ela tenha um laudo, por mais que ela tenha dificuldade. E eu vejo isso com os estudantes que eu atendo. Nós temos estudante de inclusão na Uniandrade também, bastante até, e você percebe, todo mundo aprende, mas cada um vai processar de um jeito. Por quê? Porque nós temos uma memória diferente, nós tivemos estímulos diferenciados, nós tivemos educações diferenciadas. Por isso que é tão difícil, às vezes, você viver com o ser humano. De repente, você posta uma figurinha, uma pessoa entende de um jeito, a outra entende de outro, tu fala uma coisa, a outra entende de outro. Tá? Então, e aí cada um vai reter. Então, essa aquisição, essa retenção e essa recordação. Eu tenho que recordar, lembrar. Vocês estão vendo nessa disciplina vários tópicos da psicologia, que vocês vão se aprofundar lá na frente. Vocês vão ter lá psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, psicologia escolar, gestalt, psicanálise, a comportamental. De repente, alguém vai dizer, meu Deus, eu vi lá na aula da professora e de outro. Eu nem lembro mais nada. Está lá armazenado. Pode ser que você fez a retenção e pode ser que você não fez a retenção.
Então, o conceito de memória, o que é aquisição? É a entrada dos conteúdos. Por que nós estudamos lá na frente? Sensação, percepção. Aonde é a porta de entrada da memória? Aonde é a porta? Aonde? No sistema nervoso periférico, nos 5 sentidos. Retenção, conservação dos conteúdos. Pode ser... Não, vocês fizeram esse exercício hoje. Tentem amanhã lembrar. Né? A recordação é a recuperação, são os conteúdos. Então, nós temos lá nas sinapses, né? Lá nas sinapses, lá, quando os neurônios eles se encontram. Tá? Quando os neurônios eles se encontram. Tipos de memória. Memória sensorial a curto prazo, a longo prazo. Eu trouxe essa versão, existem outras definições. Memória a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. O que é a memória sensorial? É do tipo que tem origem dos órgãos dos sentidos, o que eu acabei de falar, queridos. Dos 5 sentidos. Tá? Dos 5 sentidos. Então, a memória sensorial é de um tipo que tem o quê? Órgãos dos sentidos. Então, é lá o auditiva, o visual, o olfativa. Então, elas são obtidas a curto espaço de tempo, de 2 segundos. E você já perde ela. Essa ela não processa. E aqui é importante vocês entenderem, sabe por quê, amados? Porque a pessoa que tem deficiência intelectual, que tem algum transtorno, geralmente a memória dela fica mais aonde? Na memória sensorial. Mal de Alzheimer, Parkinson, tem algum distúrbio emocional, tá? Vai ficar só ali, né? Então, eu trabalho com deficiente intelectual. Então, às vezes, eu pergunto uma coisa de ontem, ele não lembra mais. Às vezes você faz aquela secagem, né? Secagem. O que você fez ontem? Porque a memória dele não retém, ela não vai fazer isso aqui, ó, a retenção. Por isso que tem que ficar fazendo trabalho. Tem pessoas que leem um texto uma vez só. Professora, tem que ler 3 vezes, não faz mal, não se angustie por isso. Quem tiver interesse, deixa eu ver se eu acho esse livro aqui, só um pouquinho. Às vezes eu acho fácil. Ai. Acho que é mais difícil para mim. Eu não vou achar, mas vocês podem procurar aí nas redes sociais, no Google. Aí. É Como Ler um Livro. Então, segundo o autor, agora eu não vou lembrar se é autora ou autor, alguém pode procurar ali, Como Ler um Livro. Você tem que ler quase 7 vezes o mesmo texto. Então, tem lá, daí tem os tipos de leitura. Você lê a leitura rápida, depois tem mais outro tipo de leitura. São de 7 a 9 vezes para você ler um texto. Imagina, né? O tempo que nós temos, como é que nós vamos ler 7 vezes o mesmo texto?
Memória sensorial, né? Acho que eu coloquei duas. Ah, aqui eu já passei. Memória sensorial. Prestar atenção nos dados. Então, dados da memória sensorial, não alvo de atenção. Sabe aquela história assim, você está numa reunião e você não está? Alguém te passa um recado e você não está? Né? Alguém passa um recado e você não está? Aham, sabe? Então, alguém te passa um recado e você não está ali. Então, a deteriorização, o desaparecimento, né, imediato, o alvo de atenção, a transferência do material para a memória a curto prazo. Então, você não retém aquilo ali. Alguém dá um recado, e você está ali fazendo. Né? Tem pessoas que estão te olhando, você está falando, a pessoa está te olhando, mas ela não está ali. Por isso, quanto bem você estiver em todos os teus aspectos, físico, emocional, social, tá? Você tiver, melhor. Quanto mais tranquila você tiver. Pessoa ansiosa se perde às vezes, né? Então, aqui, ó, os dados sensoriais serão o quê? Codificados, diferentes. Eles funcionarão como o quê? Posterior à recuperação. Aí você fica lá. Onde é que eu coloquei a chave? Outro dia aconteceu comigo. Eu fui almoçar na casa da minha vizinha, eu tive que voltar. Porque eu tinha certeza que eu tinha deixado a chaleira ligada. Mas eu não tinha. Então, ela me enganou. Faz as coisas com pressa. A maioria dos acidentes de carro é por falta de atenção e uso de celular. Como é que alguém pode estar no celular e dirigindo? Alguma coisa vai acontecer. Né? Alguma coisa vai acontecer. Eu, para falar bem a verdade, eu ando bem cansada desse negócio de celular. Ainda bem que lá onde eu trabalho à tarde, nós estamos acabando com os grupos. Porque ninguém mais aguenta. Né? Está todo mundo cansado disso aí. Que cansa os olhos. Eu estou aqui, ó, já mandaram não sei quantos recados para mim, já. Já até tirei o celular daqui de perto, porque, gente, não tem, ninguém mais te respeita, nem sábado, nem domingo. Tem gente que manda assim, ai, desculpa, hoje é domingo, né, professora? Pois então né? É domingo, né, gente? Domingo. Ou 10 da noite. Ah, não, querida, meia-noite. 10 da noite é cedo para mim. 10 da noite é cedo, pode mandar. Não, eu não ligo, sabe? Mas olha. Não, domingo eu estava jogando. A gente faz uma jogatina aí para distrair um pouco a cabeça. Uma aluna queria saber uma nota dela. Falei, tá bom. Tudo bem, né? A gente é educada, né? Fazer o quê, né? Senão depois ainda leva. Então, nós temos que codificar. E aquilo que nós já discutimos, o cérebro, ele faz ao contrário. Se você acordar de manhã e falar assim, hoje eu não vou comer doce, eu não vou comer doce, parece que o capetinha te atenta. O doce fica ali, ó. Ai, vou comer doce, vou comer doce. Tá? Então, o cérebro,
você tem que pode perguntar. Às vezes você fala, não vou comer doce, daí aparece alguém na tua casa e leva uma cesta de doce para você comer. Isso, é. No dia dos professores foi bem isso. A semana que eu tinha começado a dieta, daí eu ganhei uma cesta de bolo. Só tinha bolo na cesta. Não, tinha um cachinho de uva, estava bom, né? Então, mas estava uma delícia, claro, né? É bem isso. Então, o cérebro, ele funciona um pouco ao contrário. Então, quanto mais eu bato de frente com ele, pior é. E é engraçado, porque na vida também é assim, né? Quanto mais você fica batendo de frente ali com alguma coisa, pior fica a tua vida. Por isso que se fala muito hoje nesse estado de contemplação, né? O estado de contemplação. Tá? Então, a memória a curto prazo é um tipo de memória que armazena a informação recebida pela memória sensorial. Aí é que está. Então, você pode receber a informação lá na memória sensorial, nos 5 sentidos, e ela não processa. Ela só fica aqui, ó, por aqui, ó. Ela não vai lá, faz a sinapse e armazena. Durante cerca de 30 a 60 segundos, eles têm que ser retidos. Se eles não forem retidos aqui, tchau, foi-se embora. Por isso que daí tem gente que distorce tudo, né? Tem aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Tem gente que aumenta 1000 pontos. Ah, eu vi um acidente. Gente, o motoqueiro caiu, se arrebentou todo. Aí daqui a pouco o motoqueiro levanta. Ah, mais ou menos assim. Por Minha quê? mãe, ela assim, ela aumenta tudo. Quem é a tua avó? Minha mãe, Mas, mas a tua mãe, qual é a origem dela? Eu já te digo. a origem de onde ela veio, assim, de onde nasceu? Qual é a origem? Italiana, alemã? Ah, é indígena. É, porque eu sou de família italiana. Família italiana é exagerada, né? A gente, tudo é um exagero. Tudo é uma tragédia. É bem isso, né? A minha mãe é indígena com nordestino, né? Então, mas né? Os antigos são assim mesmo, né? Aqui, ó, conservar a memória a curto prazo, 7 elementos. Então, claro, né? Você não. É a mesma coisa você está assistindo essa aula, você não vai reter tudo. Então, aqui, a memória a curto prazo é como uma mão cheia de ovos, só consegue agarrar ao mesmo tempo um número limitado de elementos. Então, você não vai memorizar tudo. Então, a memória a curto prazo, aqui, ó. Ó, por exemplo, é difícil reter a curto prazo o número de telefone. Se alguém falar o número de telefone para mim, esquece, eu não lembro. Números, ó, tem uma outra coisa que você pode avaliar em você. Tem pessoas que têm dificuldade de reter números. Eu não retenho. Eu não sei nem meu CPF, meu RG de cor. O número do meu telefone eu tenho anotado aqui na minha agendinha, que eu tenho medo de esquecer. Tá? Eu tinha telefone fixo aqui em casa, depois eu tirei, né? Gente, aí uma época eu tinha e nem usava, eu não lembrava mais o número dele. Só se eu olhasse a conta telefônica. Tá? Então, aqui, ó. 001, país, 212, cidade, 230, zona, 6083, residência. Tá? Então, é muito difícil você reter. Tem aquele filme Mentes que Brilham, do menino.
Gente, ele sabia, tinha altas habilidades e superdotação em números. É um filme antigo, é bem interessante de assistir. Então, a memória a curto prazo é o tempo de quê? De retenção, aumentará mentalmente, informação, número, o trabalho operacional, atividade. A curto prazo, processos a longo prazo, a codificada, tipos de memória, memória a longo prazo, é um tipo de materiais de memória, são codificadas em símbolos, transformada, vai sendo o quê? Integrada durante horas, durante toda a vida. Pessoal, tem pessoas que lembram. Eu tenho meu irmão mais velho, assim, ele lembra da nossa infância em detalhes. Eu não lembro. Assim, eu já fui lá tentar lembrar do meu primeiro aninho, do meu primeiro dia de escola, de como eu conheci o meu marido, eu sou viúva, né? Aí eu tentando lembrar como eu tinha conhecido o meu marido, eu não lembro mais. Eu lembro, vou contar que é bem engraçado. Eu lembro que eu estava numa festa e que eu estava atrás de um cara e ele estava atrás de outra. E daí a gente se esbarrou numa porta. Daí eu acho que a gente foi afogar as mágoas um do outro, entendeu? E daí deu certo. Ai, foi muito engraçado. Ele foi lá, foi atrás de outra e eu atrás de outra. Ai, ai, foi muito engraçado. Então, aqui, ó, informações sensorial, né? Memória sensorial. A informação a qual não se presta atenção é perdida. Se perde. Né? Igual vocês estão ali assistindo aula, daí está fazendo isso, está fazendo aquilo, não dá, gente. Nós temos que procurar estar mais presente no aqui e agora. Por isso que as pessoas elas estão tão, como é que eu vou dizer para vocês? Elas estão tão em desequilíbrio, né? Tão com falta de paciência. Tá certo que, né, nós estamos vivendo aí um momento meio atípico, mas, né, não dá para perder o aqui e agora. A repetição, a atenção, a codificação, a recuperação. Isso aqui é muito importante para quem trabalha com pessoas e para quem ministra aula também, para verificar como que esse estudante ele aprende, para criar estratégias diferenciadas. Então, memória a curto prazo, informação. Memória a longo prazo, informação, o passar do tempo. Tá? Aqui, ó, memória sensorial, tempo de armazenamento. Escassos segundos. Memória a curto prazo, 30 a 60 segundos. Memória a longo prazo, horas, dias, meses, anos, toda a vida. Se vocês forem trabalhar com idoso, vocês vão perceber que tem muitos idosos que voltam, né, lá na infância, vão lá para aquelas outras memórias lá. Atenção, ó. Nenhuma, muito pouca. Memória a curto prazo, alguma. Memória a longo prazo, moderada. Capacidade limitada, todos os dados restritos pelos órgãos dos sentidos. Memória a curto prazo, 7 elementos. Memória a longo prazo, ilimitada. Exemplos.
Quando se vê alguma coisa por instantes e nos pode fazer recordar um pormenor, mas só vai dar aquela recordadinha, né? Já na memória a curto prazo, nós vamos consultar o número de listas telefônicas, né, enquanto os discamos, que hoje a gente, né, vai direto já no telefone. De uma certa forma, essas facilidades que nós temos hoje, de GPS, de listagem telefônica eletrônica, de muita informação já armazenada no celular, nós não estamos trabalhando o que? A nossa memória. Tá? A nossa memória, então complica. Memória a longo prazo, tempo de armazenamento, horas, dias, meses, anos, toda a vida. Atenção moderada, capacidade limitada, exemplos. Recordamos a casa onde passávamos as férias da nossa infância. Pode ser que você vai recordar um fato, alguma coisa, porque às vezes está ligada aqui a uma coisa emocional. Morre lá uma tia tua, daí tu lembra de alguma coisa. Você vai numa festa, encontra um parente de anos atrás. Aí você recorda quando vocês brincavam, alguma coisa. Encontra os ex-namoradinhos, por aí afora. Encontra uma professora. Eu encontrei uma professora do 4º ano esses tempos. E ela era bem bacana, porque daí nós rimos um monte, eu e ela. Porque quando nós acabávamos a lição, ela deixava a gente brincar de boneca. Imagina, né, se alguma professora deixava, né? Só ela. Material armazenado pelo sistema, memória sensorial, padrões sensoriais não analisados no seu conteúdo. Armazenamento pelo sistema, memória a curto prazo, material significativo, interpretado. Memória a longo prazo, material significativo, interpretado. Então, tudo isso aqui é interessante até vocês terem isso com vocês, né? Quando você vai atender uma pessoa, vai fazer lá a entrevista, né, breve, fazer o primeiro atendimento, né, fazer análise, né, se ela tem falta de memória. Forma de codificação de material para armazenamento. Então, o material é codificado de maneira paralela à experiência sensorial. Memória a curto prazo, material é verbal. O som, a aparência, o significado. Memória a longo prazo, pelo significado, poucas pelas aparências ou som. Características do processo de recuperação aqui. Pela atenção, antes, vai automaticamente para a memória a curto prazo. Os dados são fácil, recuperados, cerca de 1 minuto. Então, a curto prazo, você pode recuperar. Você perde alguma coisa dentro de casa. Quem é que já não perdeu alguma coisa dentro de casa? E fica, e fica, e fica. Não é, você tem que... Aí é que está, né? Você tem que parar e pensar. Aonde é que eu estava? Né? Qual foi o... A minha casa é pequena, mas mesmo assim tem hora que eu perco as coisas dentro de casa. Sempre perco a chave e o celular. Então, celular é comum. Alguém tem que ligar, né? Telefonar. Então, a dificuldade aqui na memória a longo prazo depende do quê? Da organização mental da sua acuidade. Causas do esquecimento, deteriorização, interferência.
aqui na memória a longo prazo, falhas de codificação de recuperação. Então, lógico, né, pessoal? Nós, psicólogos, podemos avaliar a memória mais no aspecto emocional e tal. Se nós percebermos que tem alguma disfunção fisiológica, física, nós temos que encaminhar para onde? Para o neurologista. Nós temos agora um caso de um estudante nosso que ele sofreu um acidente e ele perdeu mais da metade da massa cinzenta no cérebro. Então, a massa encefálica, tá? Estudante nosso aqui da Uniandrade. Então, ele tem muita dificuldade de reter. Ele fica mais na memória sensorial. Mas, como nós já vimos lá na frente, o cérebro, ele é o quê? Plástico. Ele tem plasticidade neurológica. Então, alguma coisa do cérebro pode assumir. Tá? Então, os tipos de memória a longo prazo aqui. Constituída por memória declarativa, episódica, semântica. O que é semântica? É a linguagem. Por isso que, assim, tem tantos estudos, né, da questão da aprendizagem. Tem aí as inteligências emocionais, tem os tipos de inteligência, tem agora as metodologias ativas, a declarativa ali, os tipos de memória a longo prazo. Então, vejam bem uma coisa, tudo vai começar onde? Na memória sensorial. Então, se falhar na memória sensorial, você não vai nem para curto prazo e muito menos para longo prazo. Eu teve uma paciente que ela descobriu recentemente que ela também tem uma falha na massa cinzenta. E olha só, ela tem 65 anos. Veja só que engraçado. E ela sempre teve dificuldade na escola. Tanto que ela terminou o ensino médio, que na época era 2º grau, porque os professores empurraram ela. Ela sabe ler, escrever tudo, mas ela tem dificuldade de interpretar. Então, lógico, hoje eu não posso dizer isso, mas, de repente, isso causou essa problemática dela. Pode perguntar. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo, fala, Paloma. Professora, eu gostaria de perguntar, eu estou com um caso na escola acompanhando uma menina que ela não está diagnosticada com dislexia e nem descalculia, ela não consegue lembrar letra, número, ela esquece muito fácil, e essa semana a gente foi trabalhar as formas geométricas, ela está na 4ª série e ela não conseguia lembrar as formas geométricas planas. Ela não conseguia, ela fica nervosa, porque ela quer lembrar, ela já estudou, então ela se sente pressionada. Eu fico tentando acalmar e ela não consegue lembrar, prof, de maneira alguma. Aí eu peguei, né, um material de madeira e eu mostrava lá, círculo, triângulo, olha, passa a mão, tem 3 lados, tá vendo? E aí, quadrado, retângulo, eu só estava trabalhando as 4. E mesmo assim ela não conseguia lembrar, às vezes eu tinha acabado de falar o que era, ela conseguia associar que o triângulo parece o outro triângulo. Ela colocava na pilha de triângulos, mas ela não conseguia lembrar o nome de cada um. Eu fiquei extremamente preocupada, porque anteriormente eu pensei que ela só estava com
alguma com dislexia ou com descalculia, que ela não conseguia lembrar números e nem letras, mas até forma geométrica, Ela não escreve? ela escreve faltando muita letra. Ela é como se ela tivesse lá na teoria do Piaget, é como se ela tivesse no silábico ainda. Ela escreve às vezes só uma letra, Pré-silábico. pré-silábico, uma letra de cada Lá na uma Emília de cada Ferreira. sílaba. Então, menina, mas ela não foi encaminhada? Ela está passando por psicóloga, agora de novo por neuro e por fono, porque ela não fala certo ainda. Mas a primeira vez que ela passou por psicólogo, ela não foi diagnosticada. Tanto que ela está estudando em um bom colégio, tudo mais, e ela não tem alguém para acompanhar mesmo, ela só tira ela da sala para fazer atividades com ela, com uma atenção maior, mas ela não está nem com direito a um professor que acompanhe ela o tempo inteiro na escola, porque ela não tem Vai lá, não tem diagnóstico, laudo? ela não tem laudo. Eu estou extremamente preocupada, ela não consegue. É uma coisa assim assustadora, porque daí ela fica nervosa, ela chora. Quando ela consegue lembrar, ela fica extremamente feliz. Ela fala para eu gravar, para eu contar para a prof. Jéssica, que é outra prof dela, para a mãe, para o pai, para todo mundo. Mas quando ela não consegue lembrar, ela já quer chorar de nervoso, ela já não quer mais estudar, porque ela é super esforçada. Então, menina, quem sou eu para dizer isso? Mas essa menina, ela deve ter deficiência intelectual. Deficiência intelectual? Tem bastante. Por favor, né? Quem sou eu? Teria que Aham. fazer um laudo e tudo, mas assim, ó, essa falta, ela não retê, ela conhece as cores. Conhece. Conhece as cores. Ela faz texto com quantas. Se você pedir para ela escrever um texto espontâneo, ela, Totalmente perdida. Totalmente, assim, perdida mesmo, assim, dá dó, porque não tem, ela não, às vezes ela não coloca o espaço certo, ela vai escrever chuva, ela escreve chu, aí lá com X, né? E daí vala longe. Ou ela vai escrever chuva fraca, ela vai escrever chuva fraca tudo junto, faltando letra. Ela é uma ou outra palavra que ela consegue escrever completo. essa menina, ela precisa passar pela avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. O ideal seria ela ir lá no Instituto Pelé, Uhum. sabe? No Eu vou Instituto. passar para outra professora dela, para a regente dela. Ó, tem o Instituto Pelé. Depois, Paloma, eu te passo outros contatos. Você me passa lá no número do meu celular, que eu te passo outros contatos. Ela precisa de uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional. Uhum. Assim, ó, claro que eu teria que avaliar ela, mas ela deve ter uma deficiência intelectual, alguma coisa aí. E eu tô preocupada, porque como não tem laudo, eu não sei como trabalhar, professora. Eu tento trabalhar ao máximo, mas eu sei que é uma coisa que segunda-feira ela vai chegar e vai ter esquecido. Então, como que eu vou trabalhar segundo a limitação dela? Eu tô sem norte, assim, total com ela. O que você vai fazer nesse momento, primeiro você vai fazer uma verificação do que ela sabe e do que ela não sabe. Uhum. Tá? Daí isso você tem condições de fazer, né? Então, você vai pegar lá ela está no 4º ano, você vai pegar os conteúdos do 4º ano, verificar o que ela acompanha, o que ela não acompanha, e você vai partir daquilo que ela sabe, porque ela já tem problema de autoestima e baixa estima. Uhum. Então, você vai começar a fazer atividades daquilo que ela dá conta, porque primeiro ela tem que acreditar nela, ela não acredita mais nela. Então, já que você está disposto a ajudá-la, nós sempre começamos por onde? Pela autoestima. Oba, aprendeu, muito bem. Eu faço o tempo inteiro esse tipo de reforço. Por quê? Eu trabalhei anos nas classes, coordenando as classes especiais e coordenando as classes de recursos e atendendo estudante. Uhum. Então, você
Geralmente, são estudantes que já foram muito massacrados, provavelmente. Se ela tem um poder aquisitivo bom, né, a família já cobra também, tá? Então, a família cobra, só que eles não estão entendendo, não adianta. É aquilo que eu falo, né? Às vezes, a família, ela terceiriza o problema. Tá? Ela terceiriza, igual eu. Eu vou terceirizar os meus problemas, não meus amores. Eu tenho que encarar os meus problemas. Então, leva para fono, leva para lá, leva para cá, mas não adianta. Outro dia eu falei para uma mãe, eu falei, a senhora é professora? Sou. Só que da sua filha, a senhora vai ter que ser professora. A senhora vai ter que ser, primeiro, mãe, que aceita, e segundo, a senhora vai ter que ser professora. Em uma semana, a mãe já notou mudança na filha. Entendeu? Porque ela tem capacidade, tá? E assistam lá, quem tiver interesse, os vídeos da Nádia Bossa. A Nádia Bossa é uma psicopedagoga, ela é doutora, ela é famosa no Brasil, por essa fala que ela traz, que eu também trago, que toda criança, todo estudante tem capacidade de aprender. Só que nós temos que entender uma coisa: nem todo mundo vai aprender do mesmo jeito. Nem todo mundo vai desenhar árvore de Natal igual. Igual aqui na universidade, às vezes tem estudantes que me procuram e falam, professora, eu tenho dificuldade, eu não consegui entender, eu não fui bem. Então, eu tenho que ter um olhar diferenciado. Tá? Eu tenho que ter um olhar diferenciado. Então, primeiro você vai trabalhar aquilo que ela sabe, porque ela precisa acreditar nela, resgatar a autoestima, a autoimagem, acreditar que ela é capaz. Quantas pessoas que adentram numa universidade e desistem? Porque se sentem menos, porque se sentem humilhadas, porque não conseguem aprender. Por isso que eu falo, que até outro dia eu falei já, que as universidades, eu trabalhei numa universidade 10 anos, que nós tínhamos um programa, que o programa era ser. Então, o estudante que queria ia trabalhar, participava desse programa. Nós trabalhávamos toda a questão da autoestima, da autoimagem. Imagine, professora, ela quase me fez chorar semana passada, sexta-feira. Eu engoli o choro total. Ela conseguiu escrever uma palavra, agora eu não lembro. Acho que era barco, alguma coisa assim. E aí ela falou, eu escrevi certo, prof? Eu falei, sim. Aí nossa, parabéns, você é muito boa, você está aprendendo. Aí a menina enche o olho de lágrima, olha para mim e fala, prof, você precisa contar para minha tia, que é a madrasta dela, que ela gosta demais. Porque ela vai ficar muito feliz, prof. E eu também tô feliz, porque imagina, eu tô aprendendo a ler, a escrever, aí a minha vida vai ser mais fácil. Eu falei, sério, Isadora, por quê? Porque como que eu vou pegar um ônibus, ler uma placa de trânsito? Como que eu vou fazer minhas coisas? Eu tenho que aprender. Toda emocionada. Eu engoli o choro aquela hora. E aí, em contrapartida, tem hora que ela fica muito para baixo. Ela fica muito triste. Eu fico, nossa, eu não sei mesmo o que fazer por ela. De verdade, eu tô. Mas é isso aí, acreditar nela. Se você acreditar nela e trabalhar, toda pessoa tem, todos nós temos as janelas de oportunidade. O que são janelas de oportunidade? São a nossa capacidade. Eu estou lá com uma menina que não consegue comer sozinha. Daí eu sento do lado dela, eu coloco a mão dela na colher, quer dizer, ela já está, às vezes ela empurra a minha mão. Ela tem um laudo bem severo.
Ah, mas às vezes ela já empurra a minha mão, por quê? Porque ela já quer, ela já está percebendo. Eu estou trabalhando o que com ela? A memória sensorial. Tá? Daqui um pouco ela vai para a memória a curto prazo, daqui um pouco ela vai para a memória a longo prazo e ela vai aprender a comer sozinha. Entendeu? Só que isso requer o quê? Dedicação, amor. Às vezes eu vejo muita gente, muitos técnicos, muitos profissionais muito prepotente, muito prepotente, muito acusativo, acusam a família, acusam o professor, acusam a criança, acusam o estudante. Não, nós temos que fazer a nossa parte, fazer com amor, com carinho, e principalmente esses estudantes que já rolaram para lá e para cá de laudo, e vão para lá e vão para cá, esses estudantes é que precisam do nosso apoio. E trabalhar autoestima e autoimagem. Eu, com 55 anos, às vezes eu tenho baixa estima e baixa imagem. Todo mundo tem. Imagina uma criança sendo massacrada. Não é fácil para ela. Ok, Paloma, te ajudei? Ajudou sim, prof. Fez várias anotações aqui. Então é isso aí, vai dar um reforço positivo para ela. Bom, mais alguma pergunta? Não? Muito obrigada. Tá. Tipos de memória a longo prazo aqui. A memória procedimental é um tipo de memória a longo prazo, né, das capacidades motoras, habilidades, hábitos, respostas simples, fixadas por condicionamento clássico aqui. Adquiridas, práticas, né? Tem muitas palavras aqui que eu peguei esse material de um livro em português, né? Comer, faca, garfo, né? O comportamentos automáticos, então tem aqueles que você já tem no dia a dia aí. Memória declarativa. É a longo prazo, armazena fatos, informações, episódios, acontecimentos pessoais, conteúdos que você menizicos, né? Sei lá, agora eu me atrapalhei aqui. Não, então, você vai memorizando aquilo, tá? Verbal, recorda, tá? O episódico, a memória semântica, as linguagens, as diferentes linguagens. A memória episódica aqui, é com base em quê? A altura dos Jogos Olímpicos, então são episódios que acontecem. Lá, um terremoto, alguma tragédia ou alguma coisa boa que aconteceu no planeta. Então, são episódicas, é um episódio. Semântica, tá? São conhecimentos gerais aqui. Então, é o nosso dicionário mental. Aquela pessoa lá é um dicionário ambulante. Sabe tudo. Né? Às vezes ela acha que ela sabe, né? Esse é o problema. Tá? Dados, fatos, conceitos, informações gerais aqui. Então, dentro da semântica aqui. Quem descobriu o Brasil? Tá? Quem foi lá o último presidente? Enfim, né? São memórias semânticas, definições, conceitos, ideias, fatos. Aqui, memória a longo prazo, né? Então, aqui é um resumo. Então, tem lá a procedimental, a declarativa, a semântica e a episódica. Então, a memória declarativa são os fatos, os acontecimentos gerais. A episódica são eventos. A procedimental é o nosso conhecimento, como andar de bicicleta, dirigir, escrever. Aqui está escrever a máquina, né? Só que é computador já. Aqui é a semântica,
tá? Então, já é o armazenamento aqui de conceitos, de definições, de palavras, da história. Eu tinha uma professora de história que eu era apaixonada por ela. Ela nunca tinha um livro na mão. Ela contava a história do Brasil para nós. Assim, ela se encostava e contava. Depois ela cansou de ser professora e abriu uma panificadora. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão entendendo? Estamos sim, professora. Qualquer coisa, pergunte. Não precisa ter vergonha. Tudo O ok. valor do, o valor do conhecimento prévio. A memória é a base do saber. Então, amados, tudo começa onde? Na memória, no recordarmos do cotidiano, utilizar toda a vida. O Gustavo Lourenço, né? Aqui ele tem alguns estudos aqui, criando elaborações mentais. O cérebro funciona de quê? De forma cooperativa, associação de conceitos, cores, informações, professor estimular os alunos. O papel das emoções, então, as emoções nos atrapalham. Então, a formação, a evocação, a produção, o inconsciente, as informações escondidas no inconsciente. Então, às vezes, você fica com uma raiva de uma pessoa, meu Deus, eu estou com raiva, e você não sabe por quê. Meu Deus, ela é tão boa para mim, eu não gosto dela. Ela faz você lembrar alguma situação, só que é lá no teu inconsciente, tu não lembra. Ou às vezes tu pensa assim, meu Deus, eu gosto tanto disso, eu nem sei por quê. Esquecer para lembrar, esquecimento é algo pouco importante. Ou tem tragédias, tem pessoas que apagam a tragédia. Ou não quer mais lembrar daquilo, né? Apagou. Então, algo pouco importante, ou algo que te fez sofrer tanto que você não quer lembrar mais. Então, você apaga da memória. Tá? Mais conexões e mais memórias. Circula pelos neurônios, pelas células nervosas. Galhos, né? Dendritos aqui, né? Então, aqui, o tronco, o axônico, as raízes, os terminais, né? Onde vai fazer as sinapses. Então, por isso que eu tenho que ter lá a informação visual, a informação auditiva. Então, aqui a criança, o cérebro dela está trabalhando ali. Os dendritos, né? O axônico e as sinapses, fazendo as sinapses. Ó. Então, o processo de aprendizagem ele é muito complexo. Por isso que ler e escrever é a atividade mais difícil que tem. Não é tão fácil assim. Ó, o arquivo organizado aqui. Reter, recuperar, armazenar, evocar. O papel, né, do desenvolvimento da memória. Aqui eu trouxe mais uma síntese aqui, ó. Então, a memória com duração de algumas horas, a memória a longo prazo, né, episódica, semântica, procedimental, de trabalho. Aqui é mais uma repetição já do que foi trabalhado aqui. As habilidades motoras, sensoriais, os hábitos evocadas do inconsciente, a memória operacional, gerenciada, a memória do trabalho, a informação. Aqui as capacidades, aqui a decisão, análise crítica, o julgamento. As estratégias para melhorar aprender. Então, algumas dicas aqui.
estabelecer relações do novo com o velho, criar elaborações mentais, utilizar gráficos, tabelas, organograma, resumo, conversar aqui com os alunos, né? Fazer o bate-papo, brincadeiras, dramatizações, jogos, vídeos, né? Aqui, ó. Aqui eu trouxe mais alguns quadros, né, para ajudar vocês aqui, ó. A importância da memória na vida mental, as distinções, o estágio, codificação, armazenamento, recuperação, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, curto, longo prazo, icônica ou sensorial, tipos de informação, sistema para fatos, explícita, sistema para habilidades implícita. Tá? O que é memória? Novamente aqui, é um sistema ativo que recebe, armazena, organiza, modifica, recupera a informação. Aprendizagem, memória, parte daquilo que sabemos, do aprendido, do que somos, o que somos, pela nossa capacidade de aprender, lembrar o que aprendemos. E nós vamos construindo o quê? O nosso psique, a questão subjetiva. Aqui eu trouxe, gente, vamos olhar mais sobre mapas mentais. Tá? Então, o tópico central, depois os tópicos de primeiro nível, o mais detalhado. O que é um mapa mental? Nós temos aí hoje o mapa mental, você coloca o tema central. Então, aplicações de mapas mentais, o professor, plano de aula, apostila, resumos, palestras, site, mapa, elaboração, aluno. Então, como que o professor vai trabalhar ali? Ó? A revisão, trabalhos, analista, relatórios, planejamento, leituras, palestras, pessoal, organização, padronização, enfoques. Aqui, ó, um outro modelo de mapa mental. Tá? Compreender as emoções, usar as emoções para facilitar o reflexo, gerenciar as emoções, né? A percepção da emoção, que é o número 1. Então, primeiro, eu vou perceber a emoção, que leva a melhor a cognição, usar as emoções, leva ao foco as informações, compreender as emoções e gerenciar as emoções. Fazer um mapa mental dos conteúdos dessa aula. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo. Você pode fazer mapa mental com frases, você pode fazer mapa mental com palavras, com figuras. Tá? E aqui eu deixei um livro de memória. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Então, assim, ó, como hoje é sábado, tá? Eu ia fazer o exercício do mapa mental. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês podem fazer em dupla, em trio, em 4, 5, 6 pessoas. Vocês vão fazer o mapa mental dessa aula e trazer na próxima aula. Tá? Para a gente aprender a fazer mapa mental. Daí eu vou, na próxima aula, vocês tragam os mapas mentais dessa, eu dou mais uma revisada no conteúdo, e daí eu vou entrar nas patologias de memória, em algumas patologias. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Fala, Lauana. Prof, é um assunto que acredito que você já tenha falado, mas eu vou perguntar novamente. Eu tenho que falar do PI, tá? Agora que eu lembrei, mas pode falar, Lauana. Sobre o trabalho
o trabalho, quantos grupos por dia que vão apresentar? De qual dos trabalhos? Da nossa aula? Isso, o trabalho da gente escolher uma série, ou um filme, ou um estudo Eu de acho que caso. dá para apresentar tudo no mesmo dia. Todos os grupos? Dá. São quantos grupos? Não sei quantos grupos. A Lina tem quantos grupos, Lina? Eu acho que ficou para dia. Que dia que ficou? Sim, eu vou contar aqui rapidinho que eu organizei a lista ainda agora. Terminei de organizar a lista. Deixa eu ver Que aqui. dia que ficou a apresentação, gente? Nós mudamos tanto a data que eu me perdi. Para a semana que vem, professora, dia 11. É sério? É Aham. verdade, está aqui na minha agenda. Meu, já está aí. Ai, eu estava tão tranquila. Oi? São 6 grupos. Não, dá tempo, sim. Dá tempo. O que nós podemos fazer na quinta-feira, o que vocês acham da gente começar a aula às 8h30? Por mim, pode ser. Pode Que as ser, turmas... professora. Daí até vou agendar aqui para eu... Se eu esquecer, Lina, você me avisa. Que eu já mando lá o quadrinho, né, da aula. Tá bom, vou anotar aqui. Daí nós começamos... porque às vezes... né, às vezes eu tenho compromisso, eu tenho que almoçar e trabalhar presencialmente. Daí a gente fecha, porque senão nós não vamos dar conta, gente. Daí fecha o trabalho e pronto. Foi bom que a Lauana perguntou. Meu Deus, como passou rápido, né? Senhor! Eu estou achando que é o começo do semestre ainda. Pessoal, alguma dúvida? Eu tenho que falar do PI, né? Professora? Então, pois não, Terezinha. E daí, então, esse mapa mental fica para depois da apresentação dos trabalhos. Exatamente. Isso. Tá, que é já. mais um exercício, né? Para vocês aprenderem isso, Terezinha, porque o mapa mental ajuda muito a gente, muito, muito. Daí nós deixamos o mapa mental para depois, tá? Ótimo. Bem lembrado. Bom, pessoal, eu vou falar do PI em geral, que eu acho que pode ajudar todos vocês. Mais alguma pergunta, ou da aula, ou do trabalho? Fala, Tiago. Bom dia, professora, tudo bem? Tudo, meu bem. Eu fiquei interessado em saber qual que é a forma que a professora usa para reter conteúdo, assim, por exemplo, quando você vai dar aula ou quando você está estudando alguma coisa. Porque eu, por exemplo, a forma que eu faço para aprender por exemplo, quando eu estou lendo ou vendo a videoaula, eu assisto, eu leio, daí eu penso no assunto depois da aula e depois eu escrevo o que vem na cabeça, assim, o que eu tento lembrar. Existe alguma forma melhor de aprender, por exemplo, misturando, igual a professora falou, mapa mental? Essa que era a minha dúvida, eu queria saber qual que é a forma que você usa, professora, para reter conteúdo e aprender, relembrar, assim. Assim, ó, eu tenho uma memória a longo prazo. Eu, na realidade, eu uso os slides para eu não me perder, porque senão eu coloco muita vivência, experiência, às vezes o acadêmico reclama, né? Às vezes o estudante reclama, a professora Edi conta muita historinha. Esses alunos, né? A gente ri, né? Porque é verdade. Então, o que eu faço? Para eu aprender, eu tenho que ver. O meu é visual. Tá? Eu vou te dar um exemplo de artigo. Escrever artigo, Tiago, não é fácil. O primeiro artigo que eu tive que escrever foi quando eu fiz mestrado, foi nos anos 2006, por aí. Aí eu tenho que aprender no visual. Então, eu peguei um monte de artigo, naquela época a gente não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanta revista boa, tanto artigo. Hoje você baixa muito material bom. Vocês podem ver os materiais lá que eu posto para vocês, os livros que eu encaminhei. Eu encaminhei os livros para ti, né, Lina? Ou não?
Sim, professora, encaminhou. Então, né? Eu estou confundindo com outro professor, porque teve outro também que encaminhou para mim. Agora tem Isso. dúvida. Será que eu encaminhei um monte de os livros para ti? Deixa eu ver. Então, deixa eu ver aqui até. Se eu não encaminhei, eu vou encaminhar. Às vezes eu penso que eu fiz, ó. Não, eu não encaminhei os livros para ti ainda, mas eu vou encaminhar. Tem vários ali. Então, o que que eu faço? Eu tenho que visualizar e ler. Tá? Então, eu peguei vários modelos de artigo e fui visualizando, e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. Aí eu aprendi a fazer. Eu tenho que ver. O meu é visual e eu tenho que ler. Tá? Eu tenho que ler. Inclusive, eu tenho que ler em voz alta, às vezes, para eu entender. Não sei se eu te ajudei, Tiago. Ajudou sim, professor. Obrigado. É que quando eu pesquiso coisa na internet, assim, para como que você retém melhor conteúdo, ele tem um monte de forma, né? Ele tem aquelas. Tem uma que eu esqueci o nome, que é você faz por partes, assim, né, para reter conteúdo. Sobre isso que eu perguntei para a professora, né, se existe alguma forma mais certa ou depende da pessoa mesmo. Não, não existe. Existe sim os maluquinhos aí que estão estudando o supercérebro, tá? Que daí vem com um monte de modismo. Uma época tinha muitos cursos. Desenvolva a sua criatividade em 30. Desenvolva a sua criatividade em 30 minutos. Isso não existe. Tá? São tudo. Até pararam de vender isso aí, porque isso aí era tudo uma enganação. Cada um tem um jeito de aprender. Olha, auditivo não dá para mim. Auditivo. Às vezes eu fico escutando os vídeos. O YouTube, por exemplo, eu fui dar aula de memória. Claro, eu tive que ir lá, né, dar mais uma pesquisada, verificar se não tinha coisa nova, diferente. Eu sempre vou verificar se não tem alguém fazendo alguma pesquisa sobre o assunto diferente daquilo que eu já vi, daquilo que eu pesquiso. Senão também eu tenho que trazer, né, o que tem de bom aí para vocês. Tá? Então, o auditivo, para mim, é péssimo. Se eu vou numa palestra ou eu assisto uma aula, eu tenho que anotar. Então, eu tenho um caderno. Eu gosto de escrever. Tá? Eu gosto de escrever. E eu também sou um pouco sinestésica. Eu gosto de teatro, de brincadeira. A professora que deu aula para mim na universidade dessa disciplina que eu trabalho com vocês, que hoje ela tem um outro nome, que ela tem um outro nome, nós não conseguimos entender o começo dessa disciplina, a mesma coisa que vocês também tiveram um pouco de dificuldade no começo. Ela fez um teatro, até hoje eu não esqueci do teatro. Até hoje eu lembro que eu estava na porta lá da Univale, tá? Que eu sei que era uma dinâmica que ela fez conosco, que eu fiquei escondida atrás da porta. Eu lembro disso até hoje. Para explicar para nós o que era inteligência. Olha, nós não entendíamos nada da matéria, né? Criou-se até um clima assim desagradável entre a professora e nós. Só que naquela época o aluno não mandava na universidade, né? Agora às vezes o acadêmico manda um pouco, né? Então, e ela pensa que aquela mulher era uma sumidade. Aí ela fez um teatro, aí ela começou a trabalhar com dramatização conosco. E daí nós começamos a entender melhor a matéria.
Então, sabe, Tiago, não existe uma forma. É igual essa questão aí de mal de Alzheimer. Eu tenho minhas colegas, claro, eu tenho 55 anos, eu tenho amizade com todas as faixas etárias, mas as minhas amigas, a maioria tem 60. Então, eu chego na casa delas, elas estão todas fazendo palavrinha cruzada, para não ter mal de Alzheimer. Não sei quem postou, quem escreveu isso. Não. Você precisa fazer coisas diferentes. Coisas diferentes. Você tem que sair da rotina. Pense numa pessoa que ficou a vida inteira fazendo a mesma coisa. Não sei se alguém assistiu lá Os Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Gente, aquilo lá é a pessoa que trabalhou em fábrica, apertando o mesmo parafuso a vida inteira, dobrando a mesma camiseta do mesmo jeito, fazendo o mesmo bolo, o mesmo pão. Hoje, só pensar em pão, fazer pão. Tem milhares de tipos de pães. Então, quem vai dizer para você qual é o melhor caminho para você aprender é você mesmo. Tá, Tiago? É você, não existe fórmula. Você vai descobrir. Eu já descobri que a auditiva, eu acho que eu estou andando até meio surda. Tá. Outra coisa. Pode ser que hoje, né? Não sei quantos anos você tem, Tiago? Eu tenho 21, professor. Então, hoje você tem 21 anos, você está aprendendo de um jeito. Pode ser que daqui a 3 anos, quando você está lá no último ano da faculdade, você vai dizer, mas assim eu não aprendo mais. Porque você está em processo. Nós estamos modificando o tempo inteiro. Nós estamos sempre mudando. E nós somos eternos insatisfeitos, né? O ser humano é um eterno insatisfeito. Não é fácil, né? O buraco é grande. Tá ok? Beleza, obrigado, Bom, professor. imagina, então vamos ao PI. Eu vou explicar de maneira geral, daí o grupo que eu vou orientar, depois nós conversamos. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher um tema dentro daquela disciplina. Então, quem for fazer na disciplina de tópicos, que é a disciplina que eu trabalho com vocês têm que escolher um tema. Nós queremos trabalhar memória, nós queremos trabalhar uma patologia, nós queremos fazer uma análise de um filme e jogar para a realidade. Vocês podem até utilizar essa série, esse filme, esse trabalho que vocês estão fazendo na minha disciplina. Vocês vão escolher um artigo. Então, na minha disciplina tem aí percepção, tem memória, tem as escolas, as abordagens, tem as patologias, tem sobre as emoções, tem... O que mais que tem lá na nossa ementa? Deixa eu pegar aqui, peraí, a nossa ementa. Sobre as emoções, vamos abrir aqui a ementa. Sobre alguma patologia, tá? Sobre o que é a psicologia, qual é o papel da psicologia, em que áreas que a psicologia atua. Vocês vão escolher um tema. Pode falar, Lina. Professora, só um grupo pode fazer da sua disciplina ou pode ter mais de um do projeto? Por mim, fiquem à vontade, desde que o coordenador aceite, para mim, é indiferente, pode ter mais do que um. Daí você pode falar com a Aislan. Pode, para mim, se tiver a sala inteira, não tem problema, vocês são fáceis, né, de lidar. Vou falar com o coordenador, então, professora, caso tenha mais de um grupo querendo fazer com a senhora. Pode ter mais. Prof, eu acabei não vendo ainda o vídeo lá da explicação.
sobre... Eu escolho uma matéria, então, e escolho um assunto que foi abordado ao longo do semestre, é isso? Naquela matéria, exatamente. E a escolha do artigo, um artigo que tem a ver com o assunto daquela matéria. Que você escolheu. Ah, sim. Isso. Daí vocês me passam um artigo para eu ver. Aí vocês vão elaborar 10 perguntas. Um questionário sobre aquele artigo, sobre aquele assunto. Tá? E montar o vídeo. Seria... Opa, desculpa, professora. O vídeo de 5 minutos está ótimo. Está ótimo. Então, olha só, vocês têm que escolher, vocês têm que montar o grupo, escolher a disciplina, daí tem que ver como o professor Aisla organizou para mim, é indiferente. Quantos grupos eu tiver, não tem problema nenhum. Ele faz assim, porque antes, por exemplo, às vezes o professor assumia um monte e o outro não assumia nada, e a gente ficava sobrecarregada. Por isso que ele divide agora. Ou ficava, vamos deixar tudo lá para a professora Eide fazer. Daí, às vezes, a professora ou outra professora ficava sobrecarregada. Então, ele faz essa organização, para não ficar ninguém encarregado, tá? Ninguém sobrecarregado. Fala, Paloma. Professora, eu não entendi ainda. A gente vai fazer o questionário e gravar um vídeo do questionário ou gravar um vídeo explicando o questionário? Não entendi. Não, calma aí. Então, tá. Vocês escolheram a matéria, escolheram o tema, escolheram o artigo. Vocês vão fazer 10 perguntas. Essas 10 perguntas, se vocês quiserem, aí é uma ideia que eu estou dando. Vocês quiserem aplicar lá no Google Forms, tá? E jogar isso para a comunidade de maneira geral ou para um público específico, vocês jogam, depois montam os gráficos das respostas. Tá? Mas isso ele não está pedindo, eu estou dando essa ideia, fica bem bacana. O vídeo não é sobre as perguntas, o vídeo é sobre o assunto. Então, digamos que eu escolhi memória, que está fresco agora para nós. Então, eu vou gravar um vídeo explicando para a comunidade, de maneira geral, o que é memória. Tá? O que é memória? Aí o vídeo, como que vocês podem montar? Cada um do grupo já tem grupos que fazem assim, Cada um do grupo fala um trecho. Vocês vão ter que montar o roteiro do vídeo. Ou coloca a figura fundo e uma pessoa vai falando só uma pessoa do grupo fala. Tem grupos que vão fazendo desenho e vão falando. Então, olha só, vou explicar de novo. Vocês têm que montar o grupo, escolher a disciplina, escolher o tema, escolher o artigo, montar as 10 perguntas. As 10 perguntas não é obrigada a fazer essa aplicação para a comunidade, isso aí eu estou dando a ideia. Também vocês têm que ver com o professor de vocês, se ele quer, se ele não quer, o professor que for orientar vocês. Tá? Montar o roteiro do vídeo e gravar o vídeo. Vocês entenderam, meninada? Eu só fiquei um pouco confusa nesse artigo. Pode ser qualquer artigo referente ao tema que a gente escolher? Exatamente. Aí vocês têm que ver com o professor se o professor concorda com aquele artigo. É vocês que têm que procurar. Entendi. Obrigada, Tá? professora. Daí vocês tiram a dúvida com o professor. Então, por exemplo, eu vou trabalhar a psicologia clínica. Vamos lá.
o papel do psicólogo na área organizacional. Então, é isso. O papel do psicólogo na área da saúde. Então, eu vou procurar um artigo, só que não, né, tem que ser um artigo, tá? Que de preferência, tem que olhar lá se tem os autores, tem que olhar o resumo, um artigo com base, porque tem muita porcaria, né? Muita coisa aí que não é boa, né? Por isso que é bom passar para o professor olhar. Aí você faz o questionário. Aí você monta o roteiro. Fala, Lauana. Então, assim, é que tem ali onde eu li, né? Tem o tema principal, que é psicologia social. O tema secundário, que seria a escolha da disciplina. É um ou outro, ou tem que estar ligado à psicologia social? Na realidade, o tema central que o professor Aisla determinou é a psicologia social, mas tudo está relacionado à psicologia social. Na minha disciplina, tudo acaba se relacionando. Entendi. Né? Então, o projeto seria somente esse: escolher a matéria, o tema, o artigo, e elaborar as 10 perguntas e fazer um vídeo. Não preciso falar sobre a psicologia social em si. Não, se você pode relacionar, você pode relacionar na tua fala lá do teu vídeo e tudo, você vai relacionar o papel da psicologia, que é atender a sociedade, fazer esse vínculo. Qual é o Então, tá, nós estamos aqui gravando esse vídeo para... como é que eu posso explicar para vocês? Estamos aqui gravando esse vídeo para conscientizar a população sobre a memória. O fato de você estar gravando o vídeo, isso já faz parte do que dessa conscientização. Qual é o papel da psicologia social? O papel da psicologia social é atingir a sociedade, é atingir os grupos. É se aproximar. Porque hoje existem duas vertentes, que elas brigam entre si, elas são a mesma coisa. Alguns autores colocam que elas são a mesma coisa, que é a psicologia social e a psicologia comunitária. É você se aproximar da comunidade. É você fazer trabalhos de conscientização sobre aquele assunto. Entendeu, Lauana? Entendi. Obrigada. Tá? Vocês têm que pensar desse roteiro, então, ó. Então, são várias tarefas. Montar o grupo, escolher o tema, escolher o artigo, fazer as 10 questões, tá? Fazer as 10 questões. Eu vi aqui, prof. Oi? Eu vi aqui que seria um questionário com 5 questões objetivas, 6 perguntas, quais habilidades e competências para atuação nessa área que você julga que precisa adquirir. Daí o roteiro lá eu não né? Mas aí você faz lá as 10 questões, tá? Daí você... Agora até me perdi. É que isso eu não entendi também, mas deve estar no vídeo lá, né? O Asley. Mas o coordenador deve estar explicado isso. Mas os grupos que forem trabalhar comigo, eu vou deixar essas questões das perguntas, como vocês estão iniciando, eu vou deixar bem aberta, tá? As 10 questões. Eu não vou ficar fazendo muitas exigências nesse sentido. Tá bom? Porque primeiro que nós temos que entender que vocês é o primeiro PI que vocês estão fazendo. E também está bem em cima da hora, vamos considerar as coisas. Então, assim, eu vou ter bastante calma com vocês nesse sentido. Então, ninguém precisa se descabelar, e eu acredito que todos os professores terão essa ponderação. Tá bom? Então, assim, você vai escolher
Escolhe o grupo, escolhe o professor, escolhe o tema, o artigo, monta as 10 perguntas, o professor vai olhar, tá? Monta o roteiro, grava o vídeo e mais uma coisa que vocês vão ter que montar: os slides para a apresentação. A apresentação tem que ser antes da semana da prova. Cada um vai apresentar, vai ter que apresentar na sua aula, na aula do professor. Porém, não sei se o professor Alex falou com vocês que quem for orientado por ele vai ter que apresentar na minha aula, porque a aula dele não vai dar. E terá lá 10 minutos para apresentar o projeto, faz os slides bonitinho e tal. Mas o ideal é você fazer um roteiro, não é só apresentar o vídeo. Você colocar lá o passo a passo do teu trabalho. Não é só o vídeo, né? Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? A última dúvida. Precisa de algo escrito fora o artigo que já está pronto, né? Que a gente vai escolher um artigo. Não, você vai ter que encaminhar para o teu professor orientador o artigo, as perguntas e o vídeo e os slides da apresentação. Ok, obrigada. É isso, tá? Aí, se você for fazer pesquisa de campo, se você bolar alguma coisa além disso, aí você coloca. Lembrando, né, nos slides, sempre o primeiro slide apresentando a instituição, o segundo tema, o roteiro certinho, o final colocar as referências. Que no caso de vocês será o artigo, ou se vocês pesquisaram mais alguma coisa. Tá bom? Ok, então? Podemos encerrar? Então, eu vou encerrar. Podemos. Muito obrigada.